Olá pessoal, salve, salve, estamos de volta aqui com o Pode Mais, depois de algum tempo, nova temporada do nosso encontro aqui, que tomara venha a ser semanal, né? E hoje nós temos um convidado muito especial e vamos tratar de um assunto bacana, aliás, vários assuntos, né? Entre eles, empreendedorismo e esporte. Tudo isso aliado e mostrando o que leva uma coisa à outra. O meu convidado é o Marcelo Oliveira. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Igor? Prazer em receber você aqui. Prazer todo meu. Vamos falar de esporte e empreendedorismo? Vamos falar. Então vamos começar por onde? Pelo esporte, porque o esporte motiva o empreendedor. Estou correto? Faz parte. E no que mexeu na sua vida isso? O ser um atleta, começar, né, a ser um atleta e ter impacto na sua vida de empresário. Ô Igor, como é que eu vou te explicar? O esporte, eu pratico hoje ciclismo, minha meta é fazer um Ironman 70.3, famoso meio Ironman. Se eu Você era um ex-sedentário, né? Eu era um ex-sedentário. Você é um ex-sedentário, na verdade. Sou um ex-sedentário e cheguei a pesar 130 quilos. Poxa vida. Então, no início da pandemia, eu comecei a pedalar e isso trouxe vários fatores de saúde, fatores de comprometimento. E a pergunta foi, junta o empreendedorismo, junta com o esporte. Então, assim, as duas coisas têm que ter um foco muito grande para se manter. Porque não é fácil você ser empreendedor no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu imagino que deve ter todas as dificuldades em qualquer lugar que você esteja. E o esporte é uma disciplina, te ajuda a ter foco em alguma coisa. É difícil acordar de manhã, como hoje, um dia chuvoso, sair na chuva para pedalar, tomar chuva, voltar, isso às 5 da manhã. Então, assim, é disciplina, porque eu tenho um objetivo. Assim como eu tenho um objetivo nas empresas, que é conseguir levar essas empresas à frente e fazer essas marcas ganharem mercado e crescer, né? O crescimento. Então, é um crescimento pessoal no esporte e a empresa um crescimento profissional. Além da motivação física e intelectual também, né? Que o esporte traz isso, né? A gente não vai entrar muito nessa seara de endorfina e tudo mais, mas todo mundo que pratica esporte sabe disso. Isso traz um impacto físico, químico para você, que você usa no dia a dia, né? Tem um ganho igual eu falei, de foco mesmo, de energia. Por mais que eu tenha que acordar muito cedo, mas acaba tendo disciplina durante o dia, acaba trazendo energia. Você acaba trazendo uma forma de tirar o estresse, a carga também pesada das empresas e tudo mais. Bom, o Marcelo, gente, para quem não sabe, ele é o fundador, né, o proprietário, enfim, o idealizador da Maltesa, a cervejaria mais premiada de Ribeirão Preto, uma das mais importantes do Brasil, hiper premiada, uma cervejaria super conceituada em Ribeirão Preto, na região, no Brasil, como eu disse, né, campeã. E já nós vamos entrar no assunto cerveja, que é muito bom, aliás, né? Aliás, a Maltesa é campeã, a gente vai falar em detalhes sobre isso. Mas a empresa em si, que a gente abordou no começo, é a Tentari, né? É uma empresa que investe em portaria virtual, portaria de prédios, exatamente. A Tentari é uma empresa de facilities, então a gente presta serviço em várias áreas para condomínios, indústrias, empresas em geral. Hoje o nosso maior mercado está dentro do mercado de condomínios em Ribeirão Preto. Então a empresa foi fundada para atender condomínios, mas passou a atender outro tipo de público. Mas o principal público hoje é os condomínios. Então a gente faz hoje portaria presencial, faz toda a entrega de que um condomínio precisa na parte de serviço. E agora, há pouco tempo, a gente entrou na parte de um serviço inteligente, de trazer tecnologia para a prestação de serviço. E uma delas é a portaria remota. O que é mais difícil? É convencer o condômino de que a portaria virtual, sem aquela presença humana, né, ela é tão segura quanto? Qual que é a grande dificuldade que você, como empreendedor, como empresário, numa discussão, talvez numa assembleia, tem que mostrar para as pessoas, olha, é seguro, é bom, por isso é melhor que a presença humana, não só pelo aspecto financeiro. Qual que é o grande entrave que você já encontrou ou encontra ainda? Hoje a gente tem enraizado aí na cultura que o porteiro quase era um segurança. Isso Sim. Não é uma realidade. Na verdade, o porteiro ele faz controle de acesso, que é um pedacinho da segurança de um condomínio.
Só que a gente, para mostrar isso para as pessoas que convivem com o ser humano, um porteiro ali há tempos, que hoje é mais seguro em determinado ponto ter uma portaria remota do que ter uma portaria física, é um desafio de demonstrar isso e as pessoas entenderem isso. Um projeto de portaria remota, ou uma portaria um pouco mais inteligente do que a portaria presencial. Eu faço as duas têm a sua peculiaridade, mas a portaria remota, ela traz outros benefícios. Assim, além da segurança de não ter um porteiro, você pode investir aquela diferença de verba em outros serviços, como num vigia, por exemplo, que é focado em segurança. Sim. Até porque num controle de segurança melhor, como num sistema de segurança, como em câmeras, como monitoramento. Então tem várias outras coisas ali que no final ele vai trazer um benefício para o prédio. Até porque hoje em dia o porteiro também passou a ser um grande alvo, né? Nós vimos em Ribeirão Preto recentemente um assalto no centro da cidade, com o porteiro sendo rendido, 8 ou 9 bandidos entraram no prédio, né, fazendo uma limpa. Existia a presença física do porteiro, né? Então, quer dizer, há um mito que está sendo quebrado, e a dificuldade de quebrar esse mito, ela está muito relacionada a pessoas idosas ou não? Moradores mais idosos, ou não tem faixa etária quanto a isso? Não tem uma faixa etária específica, mas com certeza... Existe um tabu com pessoas mais idosas? As pessoas mais idosas, depende da pessoa, ela tem um pouco mais de dificuldade ao acesso à tecnologia, a ter a facilidade de lidar com o celular, o aplicativo. O aplicativo não é um aplicativo comum, então é um aplicativo específico. E isso traz uma dificuldade, depende da pessoa idosa, porque tem idoso que eu acho que sabe mais de tecnologia do que eu, então é um pouco relativo, mas as pessoas de mais idade têm um pouco mais de resistência, eu acho que devido à vida inteira ser criada numa cultura onde o porteiro era pessoa física na portaria. Certo. Eu estou te falando porque tivemos um exemplo de onde eu moro, né, que foi muito difícil combater e convencer os moradores de que a portaria virtual seria muito mais interessante, não só sobre o aspecto financeiro, mas também tecnológico, né? Ia trazer vantagens para o prédio e tudo mais. E no nosso funciona de uma forma até rudimentar, digamos assim. O rapaz toca lá o número e a empresa recebe a chamada e liga no nosso celular. Sim. É praxe sempre? Todos são iguais? Não, tem alguns que ligam no celular, mas a maior parte dos projetos integram o interfone do próprio prédio também. Então funciona como uma portaria normal. Tá. A gente estava comentando aqui antes que, por exemplo, se é viável deixar para ver que o porteiro está lá ou que não está lá, que tem gente, que não tem gente. Então, assim, uma portaria ela já devia ser blindada ou fechada de uma forma que as pessoas não saibam quem está atendendo, se essa pessoa está fisicamente ali ou se ele está lá atendendo num call center nos Estados Unidos. Tipo, porque isso poderia acontecer normalmente hoje com a tecnologia. Então, assim, eu percebo que a tecnologia evoluiu muito e deu essa facilidade para que a gente consiga ter um atendimento igual ao presencial. É como se o seu porteiro estivesse sentado ali na cadeira da portaria. Mas, na verdade, ele está numa cadeira mais confortável, numa sala... Numa central, né? Numa central com segurança, ele não vai poder ser rendido, ele não vai poder ser atacado de nenhuma forma. Ele vai fazer simplesmente o atendimento dele, direcionar a comunicação como for mais viável aí para o projeto do prédio. Se vai no interfone do prédio, se vai ligar pelo aplicativo no celular, aí tem N maneiras. No meu prédio, por exemplo, tem o reconhecimento facial, você tem lá 5 filhos, você faz 5 fotos, passa para a empresa, aquelas imagens estão ali, né? Mas não é um pouco frágil isso? De repente alguém usa de má fé e fala, eu sou um morador novo aqui, eu te mandando minha foto aqui e tal. Existe algum mecanismo para brecar isso? Não, tem toda uma sistemática interna para que o cadastro seja entregue de uma forma segura. Via síndico, então isso vem via administradora de condomínio ou da pessoa nomeada para que seja o canal de comunicação com a empresa. Não basta o cara entregar uma foto. Não basta ele entregar uma foto e falar, eu moro aqui no prédio. Então, assim, tem que ter o contrato de locação agregado, tem que demonstrar por todos os meios legais que ele é o responsável e ele pode ter acesso ao prédio. Sem isso, a gente não libera cadastro. Até porque senão pessoas podem invadir, nem que sejam estranhas, mas pessoas que você não quer que convivam no seu ambiente, né,
onde você mora e tudo mais. A sua empresa, Marcelo, ela tem atuado em outras áreas, tem expandido, ou você está bem focado nisso, ou pretende expandir outras áreas para tentar? Não, a gente tem expandido, a gente está hoje num processo de cadastramento para segurança armado junto à Polícia Federal. Então a ideia é que a empresa tenha um crescimento. A gente procura, agora a empresa está procurando novos mercados, provavelmente a gente deve ir atacar mercados fora de Ribeirão também agora. Então a ideia é que a gente cresça e vem crescendo. Se eu olho para trás lá, quando eu comecei em 2016... Você começou em 2016 com isso? 2016 com essa empresa. Essa empresa, mas eu estou nessa área desde 2008. Ah, é? Eu era funcionário de outra empresa, daí é uma história longa. Porque eu queria saber como é que você conseguiu romper essa barreira tanto tempo atrás. Se nós estamos falando de 25, já é difícil convencer as pessoas lá atrás, então... Mas aí eu não tinha portaria remota. Ah, tá. Era outra eu coisa. Enxerguei nesse tempo, assim, o mercado mudou muito, o mercado Sim. de trabalho, as pessoas que para trabalhar, a mão de obra mudou muito. Então, eu nesse período de 16 até hoje, a gente vem mudando o perfil. Então, por que eu busquei portaria remota? Porque eu enxerguei que a tecnologia está vindo de uma maneira tão forte que no futuro a portaria presencial ela vai diminuir muito. E hoje a maior parte da minha empresa está focada em pessoas, em limpeza. E isso pode ser no futuro um gargalo para mim, porque as pessoas vão migrar de alguma forma. Eu não falo que é 100% num curto prazo, mas vai ter migração e eu vou acabar perdendo o mercado. Então eu tenho que buscar um outro mercado para continuar no ramo de atendimento e de serviço. Hoje o mercado no Brasil ou na região, você pode falar melhor, a concorrência tem sido muito acirrada, várias empresas estão abrindo, e as que estão abrindo conseguem manter um padrão de qualidade assim, ou tem gente abrindo as portas assim a Deus dará, digamos assim, sem tanto conhecimento e conquistando clientes por preço, simplesmente? Foi o que eu estava falando lá. Eu entrei nesse mercado em 2008. Trabalhei numa empresa de segurança, uma empresa grande de Ribeirão. Fiquei de 2008 a 2016 nessa empresa. 8 anos, quer dizer, te deu. Então já são de 8 e aí já vem mais 8. Então, eu já vi muita empresa abrir, crescer, fechar de maneira irresponsável. Pessoas que abrem empresa que não têm a mínima noção do que está fazendo. Então, assim, eu abri uma empresa, depois de 8 anos eu passei por todas as etapas dessa empresa. Eu mais ou menos sabia o que fazer. Mesmo assim, ainda é muito difícil, é um setor muito concorrido. Existe mercado para todo mundo que é sério para crescer, isso é fato. Então, quem trabalha duro, quem acorda cedo, quem olha com carinho para o cliente, quem procura brecha e como melhorar, eu acho que essa pessoa sempre vai ter espaço. Mesmo que ele não era do segmento, mas ele quer aprender, ele busca e quer fazer as coisas de maneira correta, com o seu funcionário, com a sua equipe administrativa, com a sua equipe de operacional. Eu trago muito treinamento para dentro da empresa, eu tenho consultoria externa avaliando se o meu serviço está adequado nos clientes. Então, assim, para quem trabalha sério, o mercado ele é amplo. Agora, existe muita empresa que abre e 2 anos fecha, e aí eu acho que é como qualquer negócio normal. Acho que pessoas que trabalham bem, trabalham quem trabalha bem sobrevive, né? Quem trabalha bem, ele vai achar o caminho dele e vai sobreviver, certo, né? Porque muitos abrem e continuam, mas depois fecha. Quem é bom permanece, né? E cresce, né? Não só permanece, como cresce, né? É o seu caso. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar também de outra coisa muito bacana na sua trajetória profissional e pessoal, que foi essa guinada aí, né? Essa mudança de assim, digamos assim, de empreendedor, né? Trabalhar com cervejaria, né? Que, quando veio esse start de ser diretor, CEO, enfim, da cervejaria Maltesa, você que é diretor da cervejaria, e como é que surgiu essa ideia? Quando foi? Em que ano foi isso? Foi 2016 também, só que a cervejaria foi fundada em 2018. Tá. Mas assim que eu saí do meu outro emprego, eu já conhecia cerveja, eu comecei a beber cerveja em Ribeirão Preto. Então a cidade já é muito propícia para isso. Ribeirão Preto é um dos berços da cerveja artesanal no Brasil. Sim, virou um polo. A gente traz aí a Colorado, que é uma das cervejarias mais antigas do Brasil, foi fundada pelo meu xará, Marcelo.
Marcelo Carneiro, tem que todo mundo respeitar a história desse cara. Mas eu conhecia a cerveja, passei a gostar de cerveja artesanal e comecei a fazer cerveja em casa. E essa receita, como que surgiu? As primeiras receitas não foram eu que escrevi, eram amigos, a gente se juntou e escreveu, tinha pessoas que já eram paneleiro, que a gente chama. Porque fazer cerveja não é entrar no YouTube e olhar lá, vou pegar o lúpulo aqui, vou pegar o malte. Tem um estudo ali para chegar no que você quer, mais próximo disso. Existe o sommelier de cerveja, né? Existe o sommelier de cerveja. Tá. Só continuando então. Aí você deu andamento a esse projeto. Eu comecei a fazer cerveja em casa, nós gostamos da ideia. E eu sempre tive talvez um sangue ou um feeling assim para empreendedorismo. Eu gosto de acreditar, ver as coisas e ver o mercado e achar que dá certo. Só que esse mercado eu não conhecia. Sim. Isso na época talvez foi uma aventura. Talvez sim. Porque foi mais um lazer, talvez? Entrou como um hobby, uma espécie de hobby. Eu tinha sócios nessa época, a minha sócia era de mercado, os outros não eram, mas assim, a gente se juntou num grupo de amigos e resolvemos fundar a cervejaria Malteza. E isso foi em 2018, a gente fundou a cervejaria e junto com um bar. No primeiro momento, 18 e 19, a cerveja era feita como cerveja cigana, então a gente não tinha fábrica própria. Uhum. Nesse meio tempo a gente veio fazendo a aquisição dos equipamentos. Tá. E aí em 2020 a gente abriu a primeira... Estava tudo pronto, a indústria pronta, montada, regularizada. A gente foi rodar a primeira cerveja, pandemia. Aí veio 3 anos aí de tentar salvar o negócio que a gente já não conhecia. Eu já não conhecia o mercado, eu gostava de cerveja. Eu fiz curso de cervejeiro, então hoje eu sou cervejeiro. Você fez aonde esse curso? No ICB. Tá. Que fica onde? É em São Paulo. Tá. Esse curso foi feito na pandemia e foi feito misto, online com presencial. Você juntou o útil ao agradável. É isso, o útil ao agradável. E aí eu fiz o curso de cervejeiro e... eu comecei a fazer e tentar salvar e entender desse mercado. Aí a gente veio para o Polo em 2019, aí antes de pandemia, mas assim, eu não conseguia fazer andar. Eu fui entender que o mercado é muito mais complexo do que só falar, vamos fazer a cerveja e vamos colocar ele no mercado. Mas antes de falar do mercado em si, falar da produção, sim. Você errava muito ao fazer? Muito pouco. Errava pouco? Nós erramos muito pouco, assim. Você fala nós porque é um grupo de amigos, porque, né? Eu tenho uma equipe na cervejaria, equipe, tá. Não só eu, mesmo se for hoje, nós. Mas quando começou, era mais você, né? Assim. Eu sempre fui a maior parte, tá. Mas era eu e quem cuidava diretamente era a minha sócia, que é a Joyce, que foi minha sócia. Uhum. E a gente sempre trocou ideias sobre tudo, do que fazer, para onde ir, mas o mercado, quem definia praticamente era eu. Mas quando eu falo errava, é nós da cervejaria como um todo, porque eu acredito que nada se constrói sozinho, é sempre a 4 mãos. Mas eu errei muito pouco receita, se essa é a pergunta. Não, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Receita, a gente errou muito pouco. Assim. Quando a gente vê a excelência que está hoje, claro que a gente fala, passou por experiências até chegar nesse ponto. Mas né? Em 2023, aí foi eu mesmo, reformulei todas as receitas. Eu achava assim, que eu queria cervejas mais com drinkability ou com paladar mais leve, mais fácil de beber, com mais suavidade. Então eu mudei praticamente, eu não mudei 100%, mas eu fiz correções em todas as cervejas. São quantos, vamos chamar assim de rótulos, quantos sabores? A gente tem de registro hoje no mapa mais de 20 receitas registradas. Que a gente mantém em linha 6, 7, 8, depende ali do estoque. E outras estacionadas, é assim? Outras faço de vez em quando. Falar, vamos fazer essa que está tendo espaço de produção. Sim. Como a produção, devido aos bares e a venda agora um pouco maior, acaba que deu uma travada, eu não consigo criar... Expandir as outras. Estou demorando para fazer algumas coisas, até tirei cervejas que são procuradas de linha, como a minha APA, que todo mundo briga comigo por aí,
porque eu não estou tendo espaço para fazer a cerveja. Então, assim, a hora que eu vou fazer, eu falo, tem uma cerveja mais importante, eu tenho que fazer primeiro. Que é uma cerveja que não pode ficar fora da Importante sobre o gôndola. aspecto comercial ou de paladar, que as pessoas querem para consolidar a marca? Como é que você direciona? O que vende mais ou o que agrada mais o paladar para que a marca fique mais conhecida? São duas coisas ali. A pergunta é a mesma. Na verdade, a resposta é a mesma. O que vende mais é o que mais agrada o paladar. Sim. Então, o paladar... Mas aonde que você investe mais? Eu invisto mais no que vende mais. Tá. Então, hoje, a gente pega a Pilsen, é a cerveja que tem 70% da nossa produção. Sim, e agrada gregos e troianos. Todo mundo. Mulheres e homens. Aí depois de uma IPA que é mais para o público masculino. Mas aí depois a né? segunda cerveja mais vendida é a IPA. Sim. Mas só que a gente gosta muito, a gente tem um DNA de cervejas ácidas com fruta. Tá. Então, cítricas, né? As cítricas, as sours, vamos falar assim, sour. o estilo sour. Então, se eu pego as cervejas sours, elas vendem menos. Mas eu tenho cerveja que eu não posso ficar sem na minha prateleira, porque ela tem pedido. Só que eu tenho uma Catarina Sour, por exemplo, limão e morango, que faz 2 anos que eu não consigo produzir, porque eu tenho outras sours que vendem mais que ela. Só que é uma cerveja maravilhosa e eu não consigo colocar ela em produção, porque a hora que eu vou fazer, fala, mas tem que correr com essa, tem que correr com essa, tem que correr. Mas se um dia você tiver tempo e conseguir fazer as 3, digamos assim, você acha que... A gente chegou até as 3, mas faz um tempo que não Mas consegue. Elas brigam entre si? Canibalizam? Canibaliza. É? Canibaliza. É mesmo? Porque aí, por exemplo, vamos por se eu coloco... A pessoa vai beber sour. Tá. Então eu coloco lá a sour, a Imperial Brut Sour, eu coloco a morango e limão e coloco a Guzi, que não briga tanto, mas também briga entre elas. Tá. A pessoa vai beber uma de cada, e aí eu tenho um estoque de 2.000 de cada, eu coloco 6.000 litros parado. Entendeu? Então acaba que uma tira a venda da outra. E a gente hoje tem que escolher o produto que vai girar mais rápido. Porque eu não posso ter um estoque que vai ficar lá 6 meses. Uma que perde qualidade, outra que é dinheiro parado. Estoque não dá para ficar parado. Bom, para quem não sabe, claro, a cerveja é diferente do vinho. O vinho fica lá quanto mais tempo, melhor. A cerveja tem um tempo de maturação, de duração. Depende da cerveja. Se a gente pega, por exemplo, uma Barley Wine, eu tenho uma Barley Wine lá que ficou 4 anos armazenada no barril de madeira. Ah, é? Aí foi envasada agora e deve ter alguma unidade dela ainda lá. A cerveja deve ter 5 anos que foi feita atrás. E não é refrigerada, ficou no tempo. Mas isso faz parte da produção? Ela fica mais tempo no barril? É o barril Carvalho? É uma cerveja de guarda, de envelhecimento. Então, quanto mais ela fica, ela foi se modificando ali. Ela tem componentes do vinho? Ah, sim. Não, ela não tem componente de vinho. Sim. Tem uma história da Barley que eles contam que um período na Europa faltou uva e eles precisavam substituir a bebida de alguma forma e tinha bastante trigo e aí fizeram a cerveja bem mais encorpada, mais próxima do vinho. Essa história de falar de cerveja vai longe, né? Porque a história da cerveja tem muita ligação com as mulheres, né? Que não são as maiores consumidoras, mas consomem muito, principalmente no Brasil, né? Sim. Mas foram elas que fizeram a cerveja, né? Você pode contar a primeira. Sim. Eu não sou muito historiador de cerveja, talvez. Não, eu não sei tanto. Eu não estudo tanto. Mas as primeiras cervejas eram as mulheres no Egito, até onde eu me lembro bem dessa história. Sim, a história é mais ou menos isso, que as mulheres faziam, né? E qual que é o grande desafio, Marcelo, na produção da cerveja e na manutenção de uma loja, de uma cervejaria, como você fez, acabando de abrir agora no Shopping Santa Úrsula? O maior desafio que eu tive na cervejaria maltesa... Que se você está tendo hoje agora, por exemplo, manter uma loja aberta, qual que é a dificuldade? Você tem duas, na verdade, né? Pessoas. Hoje o maior problema que a gente tem hoje é manter padrão de atendimento e pessoas com um bom atendimento. Nem é produto mais. Não. Produto, a gente já definiu uma linha de produto, igual a gente falou, tem uma linha mínima ali que eu tenho que manter. Esse produto hoje está dentro de um padrão muito bom de mercado, com uma aceitação gigante no mercado, então a gente não tem problema de aceitação. Mas eu tenho problema dentro dos dois, vamos falar de bar agora. Tá, você tem dois. Vamos pontuar aqui, ó, o Marcelo tem bar no Irajá. Qual que é a rua? Na esquina, né? Galileu Galilei, esquina com... Vou fazer a propaganda aqui do Marcelo. Torquato Rizzi. É muito legal lá. E tem no Shopping Santa Úrsula, que é lindo. Aliás, fiz meu aniversário lá.
É muito bacana, é muito bonito o bar. Quem não foi, olha, tá perdendo a oportunidade de conhecer. Mas só continuando seu raciocínio aí. Então o problema hoje é pessoal. Hoje a gente tem problema de pessoal, de manter padrão de atendimento com o pessoal. Porque não adianta você ter um produto muito bom e um atendimento sem qualidade que a pessoa vai só uma vez e não volta, né, Marcelo? Isso. Não que o atendimento seja ruim, não é isso, mas assim, é difícil de manter pessoas, é difícil de ter essa... Hoje é um desafio, dentro dos 2 bares, manter o pessoal com um atendimento de excelência, que é o que a gente procura. Entendi. E você, por exemplo, o que a Ambev fez com a Colorado, né? Foi uma coisa bem nova, né? Inédita, assim. Pegou uma cerveja e massificou essa cerveja, né? Você almeja isso para a Maltesa? Acho que é muita grandiosidade, ou você não pensa nisso? Para você, onde ela está muito bem posicionada? Vamos colocar assim, Igor, antes da pandemia, existia um cenário. Tá. Eu era muito novo nesse mercado, então também é difícil para mim, mas a gente sempre pensou, se tiver uma forma de uma oferta, de se juntar, de ter uma distribuição gigante, ótimo. Mas o mercado mudou muito, a própria Ambev mudou o mercado. A Ambev comprou a Vals e em seguida ela fez a compra da Colorado. E hoje ela inverteu praticamente a produção. Ela, no caso, ela não tem produzido mais cerveja. Então, assim, eu não almejo hoje uma venda. Mas, por exemplo, se você resolvesse, claro que é muito trabalhoso, a pergunta tem que ser feita. Se você tivesse uma equipe, vamos supor, hipoteticamente aqui, vou contratar 10 cara... Vendedor. Porrita. Mas nós temos. Vou fazer... Não, a pergunta é essa. Fazer esse cara levar a minha cerveja para o aeroporto de Guarulhos, lá em Porto Alegre, fazer um quiosque lá, fazer um na Bahia. Porque falar Ribeirão, falar cerveja, são sinônimos, concorda? Sim, Seria uma Ambev, entre aspas, uma Ambev artesanal, digamos assim. Ribeirão Ambev Preto é o berço. O berço. Você já pensou nisso ou você acha que é muito trabalhoso? Eu cheguei a ter ponto de distribuição em São Paulo, vários bares em São Paulo. Bares, tá? Em bares, sim. Saía daqui, então aí a dificuldade qual era? Logística. A gente percebeu que não valia a pena, que era, se para mim vender talvez São Paulo, era melhor então eu produzir em São Paulo, em alguma fábrica como terceiro, e vender naquela região. Mas só pela logística? A logística, ela inviabiliza o custo. Por isso que a Ambev tem fábrica no Brasil inteiro, porque aí ela distribui próximo. Mas só para entender um pouquinho melhor, desculpa a minha ignorância, o que é o grande entrave da logística? É o custo rodoviário, é isso? Não, ou só o custo rodoviário. É o custo rodoviário. Porque a gente tem logística reversa, porque a gente é barril. Sim. Então, o que a gente fazia? Então tem que mandar... Não é encher de caixinha e mandar. Tem que voltar o barril, aí perde o barril, aí o custo disso vai explodindo, não valia a pena. Então eu cheguei a atender em São Paulo mais de 30 pontos de venda, com um vendedor em São Paulo, com uma equipe em São Paulo. E vendia bem, só que a hora que você colocava no final, na ponta do lápis, falava, tem o custo rodoviário. Tem custo de armazenamento em São Paulo. Perda. Custo de entrega em São Paulo. Perda de barril em São Paulo. Comissão. Aí, eu falava, aí eu tenho que vender num preço muito acima de mercado, não vende. Então, a gente deu um passo para trás e focou em Ribeirão e região. A pergunta foi no sentido de fazer com que a marca se popularizasse para que num futuro, se isso fosse o seu objetivo, ela alcançasse um voo de águia. Existe um objetivo com os bares. Os bares locais ou nacionais? Não locais. A ideia é que esse bar, a gente é muito novo também, a gente acabou de fazer 2 anos no bar de Irajá, o Santa Úrsula está com 6 meses. 6 meses. Mas a ideia do bar é criar um modelo de negócio que a gente tenha um sócio operador, esse sócio operador seja praticamente o dono do bar lá na ponta, e ele administre e leve. Aí se ele falar, eu quero montar no sul, beleza, aí eu vou ter que achar um formato de produzir as cervejas base da Maltesa lá mais próximo. Não adianta eu querer produzir aqui e encaminhar para lá. Mas assim, a ideia é expandir regionalmente primeiro. A gente tem uma perspectiva e um sonho que, se tudo correr muito bem, nos próximos 5 anos, de ter 6, 7 bares. Vamos por cidades próximas a Ribeirão, no raio aí de 200 quilômetros. Talvez Campinas, São José do Rio Preto, Araraquara. E teria... Aí nessa logística a gente ainda faria por aqui. Sei. Mas se a pessoa vem lá do sul e quer ter um bar, a gente
Lógico, isso tem que ser um modelo de negócio bem estruturado, tem que ter um manual muito concreto para que a impressão de quem entrou num bar, vamos pôr lá no Rio Grande do Sul, e ele veio num bar aqui em Ribeirão Preto, ele tem que ter a mesma sensação de estar no mesmo ambiente, com o mesmo atendimento, com a comida muito próxima e as cervejas tão boas quanto. Bom, o Marcelo vai responder para você que está aqui salivando, ouvindo falar de cerveja, né? Qual que é o processo, né? Porque a gente sabe, produzir, mexer, pôr lá o lúpulo, o malte e tudo mais. Aí tem o invase, tem o rótulo. Conta quais são as etapas de produção até a tampinha. Primeira etapa é a etapa de compra do insumo. Essa é a primeira... Que são, vamos lá, por etapas aqui. Lúpulo... A gente vai ter lúpulo, malte, lúpulo e adjuntos, vamos falar aí. Que daí, aí vem fermento também, aí a fruta, o que for usar na cerveja. Mas o base é malte, lúpulo, fermento, vamos falar assim. São os três que são básicos, né? Sem eles não tem cerveja. Água boa, também tem que ser uma água bem tratada, não pode ser também qualquer água. Mas a partir da compra, aí você vai ter a parte quente, que é uma produção que tem que ter bastante cuidado também, que ele muda completamente a entrega do produto final. Aí depois a parte de fermentação e maturação, que já é parte frio, que é os tanques de inox lá. Sim. A partir dali, aí a gente vai definir qual é o tipo de invase que nós vamos fazer. Nós vamos mandar para barril ou nós vamos envasar lata ou garrafa? Uhum. Lata ou garrafa a gente vai pasteurizar ou a gente vai manter cadeia fria? Nossa, é complicado, hein? É isso. Aí, a gente acha que é só jogar ali dentro e acabou. E aí invasou, mas nada disso é tão complicado. Esse processo é ótimo, maravilhoso, eu adoro. Sim. Tipo, eu vou para lá, se eu tiver que fazer e cozinhar e colocar e acompanhar a adega, é tudo bom. O difícil é ganhar mercado, Igor. O difícil é posicionar essa marca no mercado e ter mercado para quem vender. Porque produzir, a gente tem um monte de gente produzindo. E tem um monte de gente com produto bom. Sim. Não falo tão bom quanto o nosso. Não, então já que você tocou no assunto, aqui em Ribeirão Preto, né, a Maltesa ganhou prêmios em seguida, assim, consequentemente, assim, né? Consecutivamente. Consecutivamente. Principalmente no Champions Beer. Tricampeã, né? Aqui em Ribeirão, tetra, tricampeão, né? em Ribeirão, em e a gente ganhou essa mesma competição lá, que foi, eles chamaram de campeão dos campeões lá. Tá. Então só foi as cervejarias que já tinham sido campeãs, e a gente foi lá também e ganhou, lá em Campinas. Não ganhou mundial ainda? Não. Mas ainda pode chegar lá. Ainda vai ganhar. Tá certo. Bom, a Maltesa é tetracampeã, tricampeã da Champions Beer. Quando vai ser o próximo? É todo ano, né? São 2 por ano em Ribeirão. 2 por ano, né? Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Se eu não estou errado, é agora em novembro. E Ribeirão Preto tem o quê? Tem 4, 5, 6 marcas? Cervejarias? Mais, né? Umas 30. Tudo isso já? Tem bastante. Não, mas assim, aquelas que são no topo da... Vamos falar assim, tem muita cervejaria em Ribeirão hoje registrada. Mas vamos falar tem algumas que são em grande escala como você? Escala de mais de 15 mil litros ali, como a gente, vai ter 5, 6. Tá, a tua escala é de 15 mil. Mais ou menos isso. Ô Marcelo, a gente está caminhando já para a nossa parte final aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para você de ordem mais pessoal, assim, né? Algumas curiosidades. Qual foi o momento mais marcante que o esporte já te proporcionou? A gente começou falando de esporte, vamos encerrando falando de esporte. Eu fiz algumas provas de competição, mas a minha... Acho que o mais marcante foi eu ter terminado o meu primeiro Letap, que foi isso em 2022, eu acho, ou 23, eu já não lembro bem mais. Mas assim, a chegada e ter conseguido fazer a prova completa, eu tinha muito medo, que foi a primeira prova grande que eu fiz, assim... e eu fiquei com muito receio, eu escutava muito as pessoas, assistia vídeo, todo mundo falava que subir a montanha era uma coisa de outro mundo, e realmente é uma dificuldade muito grande, mas a chegada foi muito emocionante. Meu filho estava na linha de chegada, ele era ainda bem pequeno, começou a chorar, eu também, então assim, isso foi bem marcante para mim, foi bem legal. E você tem muito apoio da sua esposa, a Cássia, né? Ela participa, pedala com você. Ela pedala bem, acho que o Marcá tá pedalando melhor que eu. Que bacana. E é sempre bom, né, ter alguém puxando você para coisas boas, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, se você tivesse que escolher cruzar a linha de chegada no Ironman ou lançar uma cerveja campeã da Maltesa, qual te daria mais emoção? É difícil
ter essa resposta assim de prontidão? É uma resposta complexa. São duas né? coisas que você gosta demais, né? São duas coisas que eu gosto muito, mas eu acho que eu fazer o Ironman é mais pessoalmente mais gratificante para o Marcelo, porque a Malteza, ela é um time de pessoas que trabalham comigo, que acompanham essa trajetória, que me ajudam a criar, que me ajudam a tocar o negócio. Agora, o exercício físico, um Ironman, é muito individual, é muito eu comigo mesmo, é eu acreditar no meu potencial e continuar ali até o final. Então é uma resposta injusta com os dois, mas eu iria que o mais gratificante hoje seria finalizar o Ironman. Pois é, e no dia a dia, o Marcelo empresário e o Marcelo esportista se parecem ou são pessoas bem diferentes? Olhando lá para trás... Não, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa? Mesmo fazendo uma retrospectiva? Um complementa o outro, mas é a mesma pessoa. A gente começou o podcast aqui perguntando, né, o que agregava uma coisa à outra, né? Você já respondeu, claro, mas elas estão muito interligadas, né, Marcelo? Sim. Isso é quase que perceptível, né, pelo seu sucesso, não só com a cervejaria, como também começando a ter sucesso também no esporte. Claro que você não é um atleta que quer ganhar 1000 medalhas e ir para a próxima Olimpíada, mas você quer ganhar minhas metas os seus desafios, não é isso? Isso, eu consegui vencer o desafio de completar aquela missão, vamos falar um Ironman é para poucos, né? É complexo, vai ser o meu coragem, primeiro. Né? Estou começando um trabalho de base agora para ver se até no setembro do ano que vem eu consiga fazer. Você nunca pensou Meu treinador, meu amigo e meu irmão, Fabiano Ribeiro, que está aqui conosco, que está ali Ribeiro, com a gente, atleta ele também. Quer me levar para fazer o primeiro meio Iron na Itália. Está querendo me convencer. Eu vi esse papo aí no aniversário dele. Agora, você não pretende brindar lá no Everest, não, né, com a Malteza, não. Isso não está nos seus planos, não. Boa ideia, acho que eu vou levar. Vou levar. Vai estar geladinha. Com certeza. Se deixar, o Fabiano põe isso na sua cabeça, viu? É isso aí. Mas você vai, mas não sei se você volta, viu, Marcelo? Não se mete com o Everest, não. Bom, qual conselho você daria para quem quer começar a empreender ou mudar de vida, né, pelo esporte, como você fez? Qual seria o grande conselho, assim? É o primeiro Igor, passo? Dar o primeiro passo é o grande conselho? Dar o primeiro passo, mas acho que o principal conselho é acreditar naquilo que está fazendo, entender o que está fazendo, estudar e saber para onde é o caminho daquilo e perseverança no que está fazendo. Porque nada se conquista de um dia para a noite. Então a pessoa que acreditar, a pessoa que tiver um sonho de empreender, de praticar um esporte, de buscar uma melhoria de vida, ela tem que acreditar nela mesma, acreditar que consegue vencer e acreditar que aquele sonho e aquela realização vai ser conseguida e perseverar naquilo até conseguir. Como que você tem feito a sua rotina diária, né? Conciliar família, filho, esposa, né? Você tem um filho, a esposa, a empresa, né? Ficar de olho na Malteza e principalmente na empresa de segurança. Como é que você trabalha o seu dia, assim? Então, eu centralizo... Cronologicamente, né? Cronologicamente eu acordo tipo às 5 da manhã, quando não é 4h30. Eu sempre procuro treinar na parte da manhã, porque se deixar para a parte da tarde já fica mais complexo, não sabe o que vai ter durante o dia que pode impedir. Pode estar cansado. Então já acordo pensando em fazer o que eu tiver que fazer na planilha de treino. Depois eu centralizei o escritório administrativo, tanto da cervejaria quanto da Tentari e as outras coisas que eu cuido, tudo num mesmo lugar. Eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda muito com tudo. Então, assim, na Tentari eu tenho diretor administrativo financeiro, diretor comercial. Então, essas pessoas, eles são meus pilares ali que me dão esse apoio. Porque quando eu preciso... Eu falo que eu acordo às 5, mas eu não consigo chegar na empresa antes das 9, porque vai pedalar, é 1h30, 2 horas de pedal, até que volta, põe no carro. Então, assim, eu chego na empresa por volta de 9 horas, e aí o horário de sair é o horário que der. E descansar dá tempo também. Descansar dá, eu durmo cedo, eu durmo 9h30, 10 horas. 9h30 já... Quando não tem nada, sim, eu durmo, porque aí tá já cansado do dia e vai. Resumindo, né, Marcelo, acho que na vida, né, cara, tudo se resume a disciplina, né, organização e foco, né, cara? Sim. Acho que a vida é isso, né? Em tudo. Tudo que você planejar tem que ter esse pilar, né? Esses pilares, né? Não só um pilar.
Se você não colocar, tiver faltando um deles, não acontece, Não né? foi. E você conseguiu e está seguindo em frente com eles. Com certeza. Mas teve um momento que despertou isso para você. Foi obesidade? Não foi só a obesidade. O esporte, Você sempre gostou de esporte? não. Ah, então, por isso que eu perguntei. Nunca gostei. Eu andei muito de bicicleta de criança, mas E caí até. tipo, de boa. Mas eu nunca fui um esportista. Hoje eu me considero que eu sou. Você começou com quantos anos a praticar mesmo, assim, alto rendimento? Que hoje dá para dizer que é alto rendimento, né? Não sei se é alto rendimento, Não, mas eu tenho um bom o que rendimento. o que você faz é alto rendimento. Não Mas é assim, eu um atleta comecei em olímpico, mas é alto 2020, eu rendimento. tô com 48, então é 43, 44 anos. É um bom período, né? Quer dizer, você vem disciplinado há um bom tempo. É isso. E assim, a disciplina puxa a disciplina, né? Com A certeza. não ser que você tenha uma intercorrência médica, física, que faça você quebrar essa sequência. Você, felizmente, não teve e continua seguindo essa disciplina. Com E certeza. recuar é quase impossível, né? Ah, não, porque isso se tornou Um hábito. Um hábito e uma. É a hora que a gente tem um momento, igual eu falei, com a gente mesmo, né? A gente tá pedalando, a gente tá concentrado, pensando e planejando, inclusive o dia. Sabe que eu tenho muitas ideias, pedalando. Sabe que eu tenho ideia tomando banho? Não acredito. Eu tenho. Já fiz 2 livros tomando banho. Eu Não, tô escrevendo. pedalando e tô Eu tô tomando concentrado, banho dá lá, vontade falei, de eu vou anotar, que escrever não pra tem, mim. mas assim, tem hora que eu termino o pedal e anoto. Nossa, eu tenho que ver isso. A gente tem uns starts meio malucos assim, Sim. não tem? Né? Tem, com em certeza. momentos que você está assim, focado em alguma coisa ou totalmente avoado de alguma coisa. Aí você, por que eu não faço isso? Né? Sim, E assim, e a prova que fazer esporte e beber cerveja são coisas compatíveis. com certeza. Porque você também bebe o que você produz. Eu bebo. Eu já bebi muito Moderadamente. mais. Sim, sim. Eu já bebi mais. Mesmo pedalando e com Sim. o esporte, teve época de beber mais. Hoje eu bebo bem moderadamente. Mas não eu deixa bebo. de. Não deixo de beber. Até porque você tem que provar. Tem que provar. Eu tenho provado pouco, tem que provar mais. Mas você tem que provar. Como é que você põe o provar, negócio? mano. Aqui, ó. Ele vende, Eu mas não acredito, prova, viu, gente? Eu já acredito no produto, mas eu provei muito, eu fiz muito teste. Porque Nossa, você já viu o mano. chefe? Ele vai lá, ele põe lá, experimenta, pega a Já colherzinha. aconteceu de passar lote, por exemplo, de Pilsen principalmente, Sem que o eu seu bebo crivo. muito pouco, sem eu provar uma gota. Mas a Pilsen é menos complicada, né? É a mais complicada. Ah, é a mais complicada? É a cerveja mais que a sensível. IPA? Mais. Que a APA Porque também? é a cerveja mais limpa, né? A cerveja mais delicada no sabor. A IPA tem um monte de sabor, de amargo, Sim. de lúpulo que traz ali a lembrança de frutas amarelas, frutos vermelhos, o que for. E ela acaba disfarçando algum defeito que a cerveja tem. A Pilsen não tem como disfarçar. Então você já tomou cerveja sem provar e infelizmente ninguém reclamou. Não, até agora ninguém reclama, deu tudo A prova certo. que a Maltesa é campeã não é à toa, né, Marcelo? Não é à toa. Marcelo, eu queria agradecer demais, cara, o nosso bate-papo aqui, foi muito bom. A gente está retomando aqui a temporada do Pode Mais com você, falando de empreendedorismo, de cerveja, papos bem legais, esporte, né? Esporte, cerveja, empreendedorismo, segurança. Você é um cara multifacetado, né? Com várias coisas, uma família linda. E te agradecer mais uma vez, Fabiano, que está aqui com a gente, acompanhando a entrevista, seu assessor de imprensa. É Follow X ou Follow X, Fabiano? Os dois. Follow X, para ficar mais bonito. Follow X, assessoria de imprensa do Fabiano, que trouxe o Marcelo Oliveira aqui com a gente, empresário, esportista e futuro Ironman. Quando vai ser? Eu pretendo fazer em setembro. Mas a preparação vai até... Ah, começou já. Não, sim, ela vai até... Aí começa a preparar Você agora. tem que parar um período para ter um descanso, não tem? Não, daqui pra frente não tem um descanso. Final de ano, para 15... Quantos dias, Fabiano? 15 dias? Pode soprar aqui, Fabiano. Não, mas não tem uma pausa para o corpo... Não tem. Não, diminui, o só ritmo, diminui. Não para assim, né? Não para de uma vez, Não né? para. Então daqui para frente Daqui até... pra frente é praticamente um ano de preparação. Correr... Principalmente porque eu sou muito ruim pra correr. Ah, qual que é a tua fragilidade? A corrida, a natação ou o pedal? Corrida. A corrida? Corrida. Eu vi você fazendo 5 km lá, tava devagar. 5 km é ruim demais. Eu sou ruim. É mesmo, cara. É. Mas você tá focando nisso agora? A planilha vai aumentar o volume de corrida. Até porque o Fabiano, além de assessor de imprensa, ele é professor de educação física, pós-graduado
E é seu mentor, né? É meu amigo, então... Não, ele é amigo, ele é meu amigo também, diz que é. Fica mas dando assim, mas ele é seu mentor, ele é meu mentor, seu treinador, isso, né? Então... O Fabiano que me trouxe para o esporte, para essa vida de esporte. Eu estou entrevistando o Marcelo aqui, mas com essa história dele faz tempo, né? A gente é amigo há pouco tempo, mas o Fabiano é um amigo de 30 anos e eu conheço a trajetória de vocês por conviver junto, assim, né? Sim. E é bem legal ter um cara que puxa a gente para cima, com esporte, com coisas legais, e o Fabiano é esse cara aí. E parabéns, Marcelo, por toda a sua trajetória de vida, pelo seu sucesso pessoal, profissional, familiar. E tomara que a Maltesa voe alto, né? Ganhe muitos prêmios. Muitos prêmios. O próximo Champions Beer seja tetra em Ribeirão e penta lá no... Penta no geral. E quem sabe ganha o Mundial. Tá bom, vamos nessa. Então tá. Gente, foi isso aí. Obrigado pela companhia de vocês. Acompanhe nossos cortes aqui do Pode Mais. Valeu, em breve, mais um encontro aqui. Valeu, Marcelo. Obrigado.